vamos nessa unidade estudar a parte de um conjunto. Você vai acompanhar as análises da professora Valéria Lana. Boa aula! Vamos a mais um encontro e hoje nós vamos trabalhar com as partes de um conjunto ou subconjuntos, tá certo? Quando isso cai em prova, a pessoa fica falando assim, Valéria, partes de um conjunto eu até entendo, né? Você coloca os elementos, os subconjuntos, tudo bem, sem problema nenhum, tá certo? Quando eu tenho subconjunto, o que acontece? Eu tenho um conjunto que está dentro do outro. Por exemplo, olha só, quando eu falo, tá? O B é um subconjunto do A. Ou seja, o B, tá certo? Está contido em A. Ou o A contém B. Então, o B é um subconjunto do A. Tá certo? Volta aqui, ó. Quando eu falar assim, ó, o B dentro do A, eu posso falar o quê olhando para esse desenho? Que todo B é A, mas nem todo A é B. Então, quando eu tenho um subconjunto e ele está dentro de um maior, eu falo que todo ele está dentro do maior. Ele é o maior. Então, o maior contém ele. Então, quer dizer que o B vai possuir todas as características do maior. Tá certo? Tá certo? O B, presta atenção, possui todas as características do maior, que é o A. Mas o A não é obrigado a ter todas as características do B. Porque o subconjunto é o B. Que tipo de questão que cai em prova, né? Como que era isso? Vocês vão lembrar agora. Quer ver, ó? Vou passar aqui rapidinho. Tá aqui o conjunto A. 1, 2, 3. Quais são as partes, os subconjuntos de A? Olha aqui junto comigo. Lembra disso aqui? É mais ou menos. Eu lembro que eu fazia um negócio desse quando eu ainda chamava a minha professora de tia. Vocês ainda chamavam a professora de tia. Era muito engraçado. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês. Como é que eu fiz aquilo ali, ó. Tem um conjunto A, que é o 1, o 2 e o 3. Aí, quais são as partes de A ou os subconjuntos de A? O conjunto vazio, porque o conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3, subconjunto 1 e 2, subconjunto 1 e 3, subconjunto 2 e 3 e o subconjunto 1, 2 e 3. E fechei. Ok? Olha bem, esses são todos os subconjuntos do A. Nós fazíamos isso quando, né, éramos menores. A pessoa mandava assim, acha o subconjunto das vogais. Aí o que você fazia? Nossa, aí eu tinha que fazer conjunto vazio, A, E, I, O, U. A com E, A com I, A com O, A com U. A, I com O, I com A. Não, Valéria, é enorme. É, realmente. O subconjunto das vogais são 32 subconjuntos. Se você esquecesse um, você zerava, né? Presta atenção. Esse tipo de questão, esse tipo de cobrança, quais são, não cai na prova. Isso daqui não cai. Pedir para você escrever e explicitar o que dá, isso não cai em prova. Na prova, pergunta quantos são. Aí, se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Aí fala assim, Valéria, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que escrever para depois contar? Não. Tá certo? Olha bem. O número de subconjuntos de um conjunto é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, nesse conjunto agora, eu tenho 3 elementos. O elemento 1, o elemento 2, o elemento 3. Quantos subconjuntos eu vou ter nesse conjunto? 2 elevado a 3, porque são 3 elementos, 8 subconjuntos. Aí você fala assim, nossa, que legal, então eu não preciso escrever tudo, não. E como é que isso vem em prova? Esse cara aqui, ele é o responsável pelo que eu vou falar a partir de agora. Aí você fala, nossa, que sujeito simpático. Ele é uma das razões do meu viver, paixão da minha vida, tá certo? Eu adoro filme. Tem um...
esse cara é a paixão da minha vida, é a razão do meu viver. Ele vai te mostrar tudo, tá certo? Que vai ter a ver com essa matéria que eu tô dando a partir de agora. Eu adoro filme, tá? E no filme Ecos do Além tem uma frase que tem muito a ver com ele, que é a seguinte: em cada mente há uma porta que nunca foi aberta. Ele vai abrir essa porta na sua cabeça. Você fala assim: que isso, Valéria? Um homem desse, presta atenção. Paixão da minha vida, respeita, tá legal? E a gente passa pra frente. Olha que tipo de exercício que vem na prova para vocês. Um conjunto passa a possuir 512 subconjuntos. Depois de retirarmos 3 elementos de um outro conjunto. Então, quer dizer, eu tenho um conjunto, tirei 3 elementos dele, e o novo conjunto passou a ter 512 subconjuntos. Quantos subconjuntos tinha o primeiro conjunto? Aí você vira e fala assim: caraca, Valéria, tinha que ser 512, não podia ser um oitinho básico como o exemplo anterior? Não, óbvio que não. Se é para fazer coisa fácil, você faz em casa, sem mim, não é isso? Valéria, está escrito subconjunto. Antes do carinha aí, da paixãozinha sua, você mostrou pra gente que o número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n. Beleza. 2 elevado a n, então, vai ser igual a 512. Então, quando eu fizer 2 elevado a n é igual a 512, você vai falar assim: eu já ouvi falar nisso, Valéria, eu já vi isso antes. Eu não sei onde que eu vi isso, eu tenho certeza que eu vi. Tem sim. Quando você viu que 2 elevado a n são 512, agora você lembrou. Nossa, cara, era aquele lance de fatorar, não é isso? Era aquele lance de fatorar, sim. E para resolver isso daí, você vai ter que fatorar o 512. Fatora o 512 junto comigo, ó. 512 por 2. 256, 128, 64, 32, 8, 4, 2 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 512 é o mesmo que 2 elevado a 9. Olha que legal. 2 é igual a 2, então n é igual a 9. Então, um novo conjunto tem 9 elementos. Como eu retirei 3 do anterior, o anterior tinha 12 elementos. Então, quantos subconjuntos tem um conjunto de 12 elementos? 2 elevado a 12. E aí é só você fazer essa conta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes, que é 4.096. Então, um novo subconjunto tem 4.096 subconjuntos. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Simples. Você entendeu, é claro, tá certo? A solução tá ali, tá? A gente volta aqui na solução para vocês, ó. Só fatorei, resolvi, tudo bonitinho. A minha pergunta é simples. Tá vendo esse cara aqui, ó? 2 elevado a n? Por quê? Por que que é 2 elevado a n? Por que que não é 3 elevado a n? Por que que não é 5 elevado a n? Por que que não é 10 elevado a n? Potência de 10 é tão mais fácil de trabalhar, tá certo? Responde para mim. Por que que você acha que a fórmula para achar o subconjunto, as partes de um conjunto, é 2 elevado a n? Por que que é 2? Por que que não é outro número? Ah, Valéria, sei lá, Deus quis, né? Você, professor, está dizendo que é, então tem que ser, né? Nós temos um péssimo hábito, tá? Nós não, porque eu nunca fui assim, mas a maioria dos alunos tem um péssimo hábito de nunca questionar o que o professor fala. Eu viro para você e falo assim, ó, gente, para fazer isso tem que fazer 2 elevado a n. Você anota 2 elevado a n, daqui 2 meses já esqueceu. Você não tem a menor ideia para que serve. Igual, por exemplo, eu pergunto sempre a um aluno qual que é a definição de módulo. Aí o cara fala, módulo é sempre positivo. Aí eu pergunto para ele, por quê? Porque tem que ser sempre positivo. Aí ele fala, eu pergunto, por que que você acha que módulo é sempre positivo? Raríssimo é um aluno, é raro o aluno que me responde o motivo, módulo que eu estou falando é esse aqui, ó, galera.
módulo de 3 é 3. Módulo de menos 3 também é 3, tá legal? Aí eu sempre pergunto em sala por que módulo é sempre positivo. Aí os alunos falam assim, porque tem que ser, é definição. Não é porque tem que ser, porque módulo significa distância. E a medida de distância é positiva, e é por isso que módulo é sempre positivo. Então, o questionamento, saber o porquê que é aquilo, faz parte do aprendizado. E isso é cobrado em lógica porque isso é raciocínio. Então, quando eu estou te perguntando o porquê do 2 elevado a n, o que eu quero? Eu quero que você me explique por que é 2 elevado a n. Tá? Quando eu pego o conjunto A, 1, 2 e 3, e vou fazer os subconjuntos de A, o primeiro subconjunto é vazio, significa que eu não escolhi nenhum dos elementos. Tá? O segundo subconjunto foi o número 1, quer dizer que eu escolhi o 1, mas não escolhi nem o 2 nem o 3. Depois eu fiz o 2, eu não escolhi nem o 1 nem o 3 e assim por diante. Tá certo? Aqui, ó, 1 e 2, 1 e 3, tá certo? 2 e 3, e o 1, o 2 e o 3. Ok? Por que é 2? Olha só o que eu fiz para montar isso daqui. Olha o meu raciocínio qual foi. Eu simplesmente, vou pegar um pincel aqui, ó. Eu simplesmente fiz o seguinte. Eu olhei para o número 1 e pensei nele. Elemento 1, tá certo? Você pode ou não participar do subconjunto. Aqui, ó, ele não participou, participou, não participou, não participou, participou, participou. Então, quando eu olho para um elemento, ele pode entrar ou não na minha escolha. Então, eu tenho duas opções para ele. Certo? Certo. Elemento 2, ele pode entrar ou não. Então, ele também tem duas opções. E o elemento 3 também. 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Então, quando eu escolho a base 2 elevada a n, quando eu falo 2 elevado a n, o 2 é porque o elemento ele pode participar ou não daquele subconjunto. Tá certo? Aí você vira para mim e fala assim, mas e aí, Valéria, é sempre assim? Você é sempre assim. Porque é o número de opções daquele subconjunto, daquele elemento, tá certo? Então, se um conjunto tem 5 elementos, cada elemento, olha só, vai ser 2 elevado a 5. Porque eu pego a letra A, por exemplo, das vogais, ela vai entrar ou não vai entrar. A letra E, ela vai entrar ou não vai entrar, e assim por diante. E é assim que eu vou combinando cada um e trabalhando cada um, e aí eu chego à conclusão. Agora, para fechar, a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Presta atenção no que eu fiz aqui, tá? Eu agrupei os elementos. Olha o que eu fiz. Eu escolhi 1 por 1. Depois eu escolhi 2 de 2 em 2. Depois eu escolhi de 3 em 3. Eu estou fazendo escolhas. Eu estou fazendo agrupamentos. Então, achar as partes de um conjunto, os subconjuntos de um conjunto, é o mesmo que agrupar elementos. E agrupar elementos, lembra uma coisa que o Pascal vai me dizer, mas só na próxima unidade de estudo. Um beijo no seu coração e até lá. Aproveite que você acabou de estudar este tema e revise a aula. Tome nota dos principais pontos abordados pelo professor no seu caderno de anotações, logo aqui abaixo da tela. Até mais!